Bom dia, meus amados. Hoje vamos trazer um assunto ou um tema sobre o livre-arbítrio. Eu acredito que a maioria não sabe o que é o livre-arbítrio. Vamos lá. O livre-arbítrio, sim, é sempre uma decisão de cada um. Isso é ponto. Mas não é aquilo que a gente imaginava. Aquilo lá é apenas um pontinho dentro da linha pontilhada que tem quilômetros de extensão. O livre-arbítrio começou quando o meu fractal de alma, aliás, vamos falar a alma, quando a minha alma mais elevada, que está numa dimensão pelo menos na quinta ou acima disso, na quinta dimensão ou acima, ficou sabendo que aqui na Terra tinha, ou em outros planetas, se a gente veio de Capela, outros lugares, enfim, tinha oportunidade de viver a experiência ou experienciar um mundo de dualidade, de terceira dimensão, submetido ao véu do esquecimento. Então, em poucas palavras, vamos esquecer os planetas anteriores, se acaso a gente passou por lá, porque muitos vieram de outros planetas de terceira dimensão e vieram continuar aqui, como vai acontecer agora com a Terra. Muitos vão embora para outros planetas de terceira dimensão, continuar o aprendizado que não foi concluído aqui. A nossa alma sabia desta oportunidade, sabia as regras do jogo, ela sabia todo o currículo dessa escola terrana, ela sabia que aqui viria num fractal dela mesma, ela não pode vir inteira, porque ela não pode vir aqui com uma dimensão de quinta, por exemplo, no mundo de terceira. Ela tinha que vir um pedaço dela, uma parte da sua consciência, um fractal, como já coloquei tantas vezes. E que a regra do jogo era o véu do esquecimento, viver a dualidade, as polaridades. Tudo que se podia criar com o pensamento, com as ideias nesse planeta, terceira dimensão, teria que experienciar os dois lados da moeda. Então, um tipo, como eu já coloquei tantas vezes, uma encarnação viria como assassino, noutra viria para ser assassinado, para experienciar os dois lados. Numa seria ladrão, noutra seria roubado, numa seria traidor, noutra seria traído e assim por diante. Como eu gosto de colocar os exemplos para que as pessoas possam comparar e entender melhor. E que teria todo o amparo necessário, teria a oportunidade de cada tempo em tempo desencarnar do corpo material e ir para a quarta dimensão para fazer uma avaliação da sua caminhada, da sua performance, que é o que nós chamamos de morte, que todo mundo quer evitar, quer temer, que é a coisa mais legal que tem aqui nesse mundo, porque daí a alma vai lá e vê o que ela aprendeu, o que não aprendeu, o que falta, o que não falta, porque lá ela tem o currículo todo. Ela tem um script que ela mesma recebeu antes de vir para cá a primeira vez. Aí ela faz a avaliação, claro que tem aquele períodozinho de perturbação, de arrependimento, enfim, isso aí não precisa contar aqui, porque vocês sabem, principalmente quem acompanha o que entende do Kardec, né, da codificação do Espiritismo, sabe disso. E aí ela faz um plano, ela lembra das vidas passadas, porque ela expande a consciência, sabe do futuro e faz um plano encarnatório e escolhe o que ela quer passar na próxima vida. Então, se ela teve o livre-arbítrio de escolher e aceitar vir experienciar, ela não foi obrigada, ninguém ganharia prêmio para isso. Uma vez aqui encarnada este fractal, uma vez encarnado este fractal de alma, ele experiencia durante a sua vida corpórea, cada experiência. Então, esse conhecimento ele passa adiante para as suas versões de consciência, porque é uma consciência. A alma é consciência. Então vai para as suas versões mais altas, que são consideradas almas, super-almas, né? E até chegar ao eu superior, o espírito, o átomo semente lá na fonte. Todas as versões da sua mônada recebe as informações ao vivo, em cima da hora. Tipo agora, eu estou fazendo esse áudio, as minhas versões lá mais elevadas estão recebendo. Estou recebendo essa informação. O fractal dessa mônada está fazendo um áudio aqui agora para as outras almas, ou fractais encarnados aqui, né? Toda a minha sensação emocional, alegria, tristeza, raiva, ódio, rancor, ciúme, inveja, preguiça. Bom, o que a gente puder imaginar que é emocional é o sentir. E é o sentir que passa adiante. Não é aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo, aquilo que eu desejo, não. É a emoção do sentir.
Porque lá para cima não tem português para você falar, não tem outras línguas, inglês, italiano, alemão, não, lá é sentir. Todas as versões vão recebendo e imediatamente sobe aquela coisa como se fosse um feixe de luz e vai até a fonte lá no eu superior. Então a mônada inteira recebe a minha experiência aqui, como a mônada inteira, a partir da quinta dimensão, recebe as experiências de outros fractais em outros planetas, outros mundos, outras galáxias, outros lugares. E lá na fonte é distribuído para as consciências do todo. Todos os eu superiores, todos os átomos sementes, todos os espíritos do cosmo, não da Terra e da nossa galáxia, do cosmo, vão ficar sabendo a minha experiência aqui na Terra, a tua experiência, a experiência de cada um. Porque nós temos um sentir diferente, embora aprendamos as mesmas lições, mas cada um viveu de uma forma, sentiu de uma forma e transmitiu daquela forma. Então o livre-arbítrio de escolher essa missão, essa experiência, ali é o ponto principal do livre-arbítrio. Veio porque quis, porque desejou, sabia das regras, sabia inclusive que nos últimos 350 mil anos estaria sob o regime dos trevosos, que iam aprisionar a humanidade na Terra. Mas também sabia que isso não seria um empecilho para voltar para casa, porque tem meios como muitos estão fazendo, já fizeram e vão fazer. Então a regra do jogo era muito clara, e a escolha de querer vir ou não vir também. Dizem que as almas fizeram filas para conquistar uma vaga. Então você fez fila, eu fiz fila, nós fomos premiados. Ganhamos a vaga para esse curso maravilhoso. Aquilo que nós passamos aqui é experiência, não é real. A alma é imortal, a alma não sente dor, quem sente é o corpo. O corpo, cada tempo em tempo, desaparece, né? E depois a alma pega outro. Ali foi o livre-arbítrio a principal, então começou ali. A partir dali, desencadeou as outras opções do livre-arbítrio. Então, quando a alma está... A alma, vamos falar alma para não ficar falando fractal toda vez, né? Então vamos falar de eu, de você, de todos que aqui escutam, né? Quando você esteve em cada desencarne que nós temos... Lembre-se desse número, a média de 600 a 1100 encarnações aqui na Terra. Em cada encarnação houve depois, obviamente, o desencarne. A alma se liberta do corpo, vai para o plano astral. Lá na quarta dimensão, no plano astral, a alma sem o corpo lembra do passado, sabe do futuro e faz esse projeto encarnatório. Aí entra novamente o livre-arbítrio. Ela vai escolher quando quer reencarnar, ela vai escolher um plano de alma, o que ela vai querer experienciar, o que ela vai querer resgatar, em que lugar ela vai nascer, que país, que parte do planeta, que continente, que cidade de cada país, que bairro, qual a família, que condições ela vai querer nascer. E tudo que ela vai passar durante todos os dias que ela escolher. Ela vai escolher 80 anos para ficar encarnada. Ou 50 ou 40. É o prazo que ela pede. E esse prazo é respeitado. Nada e ninguém encurta a vida de uma alma encarnada, a não ser ela própria, pela escolha, que também é o livre-arbítrio, de se suicidar. Então, ninguém morre antes da hora, porque existe uma lei universal que estabelece essa regra. Pode vir 300 maremotos na região que você mora. Pode morrer toda a cidade inteira e sobrar só você, porque você não estava na hora de morrer. Você escolheu viver até a tal data. Agora, quando chega a hora, uma razão ou outra vai te levar. Isso, às vezes, é uma escolha da alma, passar por aquilo, às vezes não. Serve qualquer coisa. Mas geralmente é uma escolha da alma. Naquela época lá que eu vou desencarnar, eu vou encarnar daqui 10 anos, daí vou viver 80, então daqui 90 anos na Terra vai acontecer uma pandemia. Vou morrer daquela pandemia e pronto. Daí escolheu, está definido. Então não existe acaso, existe o livre-arbítrio. Existe uma causa, dita e escrita pelo próprio encarnado.
o livre-arbítrio de colocar nesse plano de alma o dia a dia, o que quer experienciar, o que quer passar, o que quer sofrer, o que quer cometer. Inclusive, vou lá nessa vida, vou experienciar ser um marginal, vou ser um assassino em série, para ver o que uma alma sente ser isso. Porque lá no universo, no multiverso e no cosmo, tem outras almas que querem saber como é isso, eles não sabem. Não tenho oportunidade de vir aqui, então eu vou fazer a experiência e vou passar para todo mundo. Olhem como são as coisas. Obviamente que já escrevi uma vez, ou fiz um áudio, não sei. A primeira vez que o fractal encarnado passa pela experiência de mal, é uma experiência, ele não pode ser punido por estar aprendendo. Depois ele faz a outra vida, ele escolhe passar para o outro lado, para sofrer as consequências, para ter a noção exata do que é essa experiência. O karma é criado quando aquele fractal encarnado sabe que não deve fazer aquilo, que ele já passou pela experiência, ele tem consciência, por isso ele sabe que não é lícito. E assim mesmo, por vantagens, por isso, por aquilo, enfim, sempre tem um interesse. Ele faz. Aí ele vai sofrer o karma obrigatório, o resgate obrigatório. Aí é uma dívida que ele vai adquirir. Aí sim vem necessariamente o resgate. Não tem como fugir. Repetir o erro sabendo que já experienciou é do livre-arbítrio. Não repetir é livre-arbítrio. Se suicidar é livre-arbítrio. Por quê? Ele não escolheu lá no plano astral, no plano de alma, vir aqui e se suicidar. Isso é uma coisa que não existe. Ninguém coloca, porque isso é outra pergunta que já me colocaram muitas vezes. Ninguém coloca num plano encarnatório vir se suicidar, mas ele pode colocar sim, passar pela prova do suicídio, porque ele já se suicidou numa vida anterior. Então ele vem passar pela prova, ele vai passar exatamente o que na outra vida levou ele a se suicidar. Se foi uma briga com a namorada ou com o namorado, aí na outra vida ele diz assim, eu vou lá e vou passar pela prova. Na tal idade que na outra vida eu sofri isso, eu vou passar de novo, exatamente na mesma idade, com as mesmas situações, as mesmas vibrações, as mesmas frequências. E eu vou ter que resistir. Se ele não resiste, comete de novo. É o livre-arbítrio. Aí ele tem dupla dívida. Vai ficar mais difícil na outra vida para recuperar, porque é karma, karma, é crime. Não precisaria fazer. Ele vai ter que resgatar isso. E por fim, o livre-arbítrio, que todo mundo entende, é de fato a escolha a cada minuto de cada encarnação. Então, nesta vida atual tua, minha e dos demais, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Por quê? Aquele plano de alma que nós fizemos antes de encarnar, ele é um leque de possibilidades, tem muitas possibilidades. É um plano que nós não temos condições ainda aqui na terceira dimensão de entender. Nós vamos entender isso depois quando nós formos para a quinta dimensão. Nós temos que passar por tais experiências. Temos uma vida lá, 80 anos, pedido para passar todas essas experiências. A gente encarna, ou reencarna, né? E esquece. É o véu do esquecimento, que faz parte da regra dessa escola. Então, como é que nós vamos cumprir um plano que a gente esqueceu que fez? Aí entra a providência divina, as leis universais, as leis maiores, que eu chamo de universo. O universo sabe onde você está, sabe quem é você, ele sabe o plano que você fez antes de encarnar, e ele sabe em cada momento da tua vida corpórea, ou seja, em cada idade que você está, ele vai te trazer aquilo que você pediu para receber, lá naquele plano. Ele vai te trazer em forma de situações. Então você está lá tranquilo e acontece alguma coisa, uma situação. Você pediu no teu plano de alma, foi teu livre-arbítrio. Aí vem essa situação, aí você tem o livre-arbítrio de escolher o que tu vai fazer com a situação. A providência divina é tão amorosa e tão sábia e tão benevolente que ela permite em cada situação você ter muitas opções. Não é uma opção só. Se você não escolhe uma opção, tem outra. Se não escolhe aquela outra, tem outra, tem outra. A maioria delas te leva a fazer ou completar o teu plano de alma.
Mas tem algumas situações que você escolhe pelo teu livre-arbítrio que não estão naquelas opções do teu plano de alma. Então você não vai resolver aquela situação que pediu para resolver nessa vida. É também livre-arbítrio. Vai ficar para uma próxima vida. Ou então, às vezes, a benevolência passa de novo essa situação lá adiante. Dá uma repassada, como se diz. Não aproveitou agora, o universo diz assim, vamos tentar ver se agora ele consegue resolver essa situação, né? Então, uma situação que aconteceu lá atrás para a gente volta. Como tem, por exemplo, situações assim, a pessoa estava casada e o parceiro ou a parceira não estava muito de acordo e a relação estava muito ruim. Porque o meu companheiro, a minha companheira, não gosto mais de conviver com ela, porque isso, porque aquilo. Aí tem uma razão lá. Aí eu me separo. Aí passa um tempo, arruma outro cônjuge, parece tudo às mil maravilhas. Depois de um tempinho que está junto, aparece a mesma situação daquele antigo relacionamento. Por quê? Porque não aprendeu a lição lá, é uma oportunidade de aprender de novo. É mais uma chance. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho um dedo podre para escolher relacionamento. Não, você não tem dedo podre nenhum. Se tivesse podre, você cortava o dedo fora. Você tem um hábito de não aceitar as coisas e não aprender a lição. Então você precisa, como um aluno repetente, repetir a prova, a lição. É o livre-arbítrio. Tudo o que você decide a cada minuto desta vida está dentro do livre-arbítrio. Mas lembre-se que antes você tinha o livre-arbítrio lá no plano astral de colocar no plano de alma o que você achava que devia colocar. Ninguém, não existe ninguém no universo, no cosmos inteiro que vai dizer para você, tem que fazer isso. Não tem que nada. Você é uma alma livre. Se você quer passar em 10 planetas de terceira dimensão antes de ir para a quinta, é o teu livre-arbítrio. É a tua vontade. Talvez seja uma preguiça, mas a preguiça também é o livre-arbítrio. Talvez seja a lei do menor esforço. Não tem problema, é o teu livre-arbítrio. Mas eu não aceito isso porque os outros têm condições e eu não tenho condições. Eu sou um excluído da sociedade. Eu sou um excluído não sei do que. Eu quero participar de cotas, de vantagens, de inclusão, porque eu sou excluído. Ora bolas, quem que te excluiu? Você, teu livre-arbítrio. Chorar leite derramado não vai resolver. Por que derramam o leite? Livre-arbítrio. Olha, às vezes chega um ponto que certas coisinhas que o povo diz por aí de mimimi, né? Mimimi, nhenhenhê, sei lá o que mais o que. Realmente nós estamos num tempo final de transição planetária e de ascensão. Eu acho que essas coisas estão acontecendo para trabalhar a nossa paciência, porque talvez a gente ainda não tenha a paciência que chega. A gente não tem mais como se sentir confortável na linha de tempo que vai para continuar na terceira dimensão. Não é nada pessoal, não é nada anticristão fazer isso, sentir isso. O próprio Cristo expulsou os mercadores do templo porque não estava na vibração daqueles mercadores do templo. São linhas de tempo diferentes, frequências diferentes. Agora nós estamos num tempo de definições, a separação do joio e do trigo, como já foi dito tantas vezes. A frequência, ela não vai mais te deixar aonde você não vibra, mas de jeito nenhum. Então, assim, quem quer ir para um lado, vai, é livre-arbítrio. Quem quer ir para o outro, vai, é livre-arbítrio. Mas eu tenho livre-arbítrio de exigir. Aí não é livre-arbítrio. Tu não tem livre-arbítrio de exigir nada. Você tem um livre-arbítrio de escolher aquilo que você quer fazer. Seja para evoluir como para não evoluir. Seja para ir para a quinta dimensão, seja para ir para o planetinha miserável de terceira dimensão. Mas você vai decidir por conta. Ninguém vai decidir por você. Não adianta eu te ajudar, não adianta outro te ajudar, não adianta lá um programa governamental dar lá o auxílio para aquele vadio que não quer trabalhar. Ele vai comer bem, mas vai continuar na terceira dimensão por mais alguns milhares de anos. Então, é livre-arbítrio. Não vamos polemizar, vamos entender o que é o livre-arbítrio. Ou será que alguém ainda acredita que veio para esse planeta para passar bem, para se divertir e fazer festa? Pode até pensar isso. Mas uma hora, nem que seja quando vai desencarnar,
vai para a quarta dimensão, já vai saber a burrada que fez, né? Não precisa nem ir muito longe, não precisa nem ir para a quinta dimensão. Por isso a gente demora, cada pouco, né? Desencarna, que é o termo certo, para avaliar. Todos nós já desencarnamos centenas de vezes, até mais de 1000 vezes, e já por todas as vezes recebemos essas informações. Depois a gente vem e esquece, porque não era a hora de lembrar. Mas agora, daqui para frente, nós vamos saber isso. E quem não quer saber, porque não quer, porque vai receber informações. Seja de um lado, seja do outro, vai saber. E vai ter que tomar uma posição. É o livre-arbítrio. Tomar posição também. Se decidir, é livre-arbítrio. Querer ou não querer, é livre-arbítrio. Então, quando aquele reptiliano me disse, gargalhando, a humanidade fala tanto no livre-arbítrio, mas nem sabe o que é o livre-arbítrio. De fato, não sabe. Eu não sabia também. E demorei, e pesquisei, e esperei, e busquei 9 anos para saber a resposta. E agora eu posso dar essa resposta para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, não precisa perder tempo. É o livre-arbítrio. Então, agora eu vos deixo. E esse é meu livre-arbítrio. Deixar vocês agora, nesse minuto exato do áudio. E também é meu livre-arbítrio desejar e dar a cada um de vocês o meu abraço de luz. Namastê.